Olá, seja bem-vindo ao nosso treinamento, ao nosso curso de mantra. Eu sou Clélio Berti e conversaremos hoje nesta primeira aula do módulo 1 deste curso, deste treinamento teórico de mantra. Pois bem, nessa primeira aula eu quero fazer uma introdução do que é mantra e dar as razões para que você possa, ou que você queira, ou para estimular você a praticar mantra. Aqui eu tenho 4 grandes grupos de razões para você praticar mantra. O primeiro é a limpeza das nadis, o segundo é meditar, o terceiro é estímulos aos chakras e o quarto é o combate à timidez. Nesses grandes grupos, tem uma série de razões em cada um deles, que são razões relevantes para você se interessar por mantras. Você já se interessa, está fazendo o curso, mas para você desenvolver uma prática muito bacana e intensa de mantra. Pois bem, antes de dizer por que praticar mantra, explanar essas razões, gostaria de trabalhar com um aspecto muito interessante. Na natureza, tudo é vibração, tudo vibra. Se você pensar tanto do ponto de vista da filosofia, que isso já se conversa há muito tempo, quanto do ponto de vista da física. Antigamente se pensava que o vácuo, por exemplo, não tinha nada. E hoje sabe-se que o vácuo quântico é um mar imenso de energia. E nesse vácuo quântico, onde teoricamente há esse mar de energia, qual é a menor partícula que conhecemos? Claro que isso são teorias ainda, mas a física diz que a matéria sólida, na verdade, não é sólida. Se você pega uma matéria, é feita por moléculas que são feitas por átomos. O que são átomos? Prótons, nêutrons e elétrons. O que são feitos os prótons? Os quarks. Do que são feitos os quarks? Então, à medida que você se aprofunda na estrutura da matéria, uma das teorias, por exemplo, a teoria das cordas, acredita que a menor partícula, na verdade, é uma vibração. Então, aquilo que parece sólido, uma parede, é feita por átomos. Os átomos são espaços vazios imensos. A maior parte do átomo é espaço vazio. E as partículas que constituem esses átomos são, em algumas teorias, vibrações. É muito interessante a gente pensar isso, porque se você verificar na filosofia, por exemplo, uma referência bíblica, no início era o verbo, o som, a vibração. Claro que quando a gente pensa em vibração, o som é uma das vibrações. Existem outras vibrações. A luz, a energia elétrica e magnética são ondas, são vibrações. Mas é importante a gente ter o conhecimento que lá nas estruturas profundas da matéria, nós temos vibrações. Mesmo os átomos, os prótons que são feitos de quarks, ou os elétrons, eles não são estáticos, eles ficam o tempo inteiro vibrando. Se tem mais energia, vibra mais intensamente, se tem menos energia, vibra menos. E aí é que vem, por que eu fiz essa observação inicial? Porque uma das maneiras interessantes da gente afetar a matéria é através da vibração. Um átomo, uma parede, se eu aumento a energia, ela vai vibrar mais intensamente. Se eu retiro a energia, ela vibra menos intensamente.
Mas eu posso fazê-las vibrar numa frequência determinada que provoca os efeitos que nos interessam. Então, se eu quero, por exemplo, meditar, a minha cabeça, ela precisa entrar numa frequência e numa sintonia entre as moléculas, entre os átomos, para que ela encontre uma estabilidade. É nesse momento da estabilidade que acontece, por exemplo, a meditação. A meditação precisa dessa estabilidade. E se eu quero, por exemplo, estimular um chakra, se o chakra vibra numa determinada frequência. Se eu utilizar esta frequência, a mesma frequência, eu posso transferir energia para esse chakra e ele vai vibrar mais intensamente, vai se desenvolver. Ou seja, quer seja na filosofia, no início era o verbo. Isso é só um exemplo. Outras filosofias trabalham com a mesma ideia, que o som, a vibração veio primeiro, quer seja na física, teoria das cordas, ou você observar a estrutura fundamental do átomo, ali tem vibração, e se você olhar, entre aspas, o nada, o vácuo, segundo a teoria quântica, o vácuo é um mar de energia em que há vibrações. É interessante isso, porque como que você explica vibrações no vácuo que não tem nada? Então eles falam as bolhas, né, que as partículas no vácuo elas surgem e desaparecem quase que instantaneamente naqueles valores muito pequenos de tempo. E aí então eu tenho mantra. Não é por acaso que a ferramenta que utiliza vibração para interferir no meio, e especialmente no meio interno, uma ferramenta vigorosa, uma ferramenta poderosa, é o mantra, que são formas, maneiras de gerar vibração para afetar este universo. Bom, antes de entrarmos nas razões de praticar mantra, que é muito interessante, eu gosto muito desta aula, qual o significado de mantra? Mantra. Man vem de manás, de mente, é a raiz. Mente, manás. E tra, poderíamos falar como instrumento. Então, mantra seria um instrumento do pensamento, um instrumento da mente. Uma maneira de você afetar a mente através do mantra. Por quê? Quais as razões, boas razões, para você praticar mantra? Primeiro, nós poderíamos falar da limpeza das nadis. O que são nadis? Para quem é do meio do yoga, já conhece, já sabe. Ou talvez seja iniciante e ainda não saiba. Nadis são os canais por onde circula a energia. Na acupuntura, chamamos esses canais de meridianos. Qual que é a teoria básica? Eu tenho um corpo físico, denso, um físico energético, um emocional, um mental e um intuicional. No corpo físico tem a matéria densa, isso que eu vejo. No energético, físico-energético, é onde circula a energia que faz movimentar esse corpo denso. Essa energia que faz movimentar circula por canais, assim como as veias conduzem o sangue circula por canais, chamados artérias e veias, e através desses canais o sangue chega em todas as células para levar nutrientes e para tirar as sobras da célula, o lixo, fazer a limpeza. Claro que a limpeza não é feita só para o sangue, mas o sangue é um elemento de limpeza das células, de retirada dos resíduos.
Esses canais de energia suprem a energia de todas as células que nós precisamos e essa energia circula por esses canais. Significa dizer, se uma veia ou uma artéria está entupida ou semi-entupida, eu posso ter aquilo que eu chamo de derrame. O que seria um derrame? Quando eu tenho uma artéria entupida, por exemplo, ou semi-entupida, o coração bate fazendo pressão. Essa pressão para empurrar o sangue. Ora, se eu faço pressão e tem um ponto de obstrução, se essa pressão for forte o suficiente, essa artéria ela se rompe. Se rompe e há um derramamento de sangue, por isso derrame. Se esse derramamento de sangue for num órgão vital, por exemplo, o cérebro, derrame cerebral, todo mundo já ouviu falar sobre isso, as consequências que isso traz. Se isso for no coração, é um aspecto, né, do infarto, porque parte do coração deixa de receber o sangue, por conta dessa ruptura dessa artéria, desse derramamento. Essa é uma versão que nós chamamos do derrame, o derrame propriamente dito. Mas, imagine que eu tenho uma artéria e que ela se entope. Se ela entupiu essa artéria, daquele ponto do entupimento para frente, no momento que ela entope, aquelas células que essa artéria irrigava, deixa de irrigar. Então aí nós temos um derrame, que na verdade é uma isquemia, uma falta de sangue naquelas células. E aí, claro, sem sangue, essas células não vão trabalhar, e se isso for no cérebro, antigamente a gente chamava de derrame cerebral, tanto para a ruptura de uma artéria, quanto pelo entupimento e a isquemia. São diferentes, mas os resultados práticos são parecidos, porque aquelas células irrigadas deixam de ser irrigadas. E aí elas morrem. Se isso acontece no cérebro, no coração, nos pulmões, ou no fígado, em órgãos relevantes, as consequências vão ser desastrosas. Eu tenho ali um prejuízo muito grande. Com os canais energéticos é exatamente a mesma coisa. Os canais energéticos sujam, entre outras coisas, especialmente pelas emoções. A alimentação suja também, uma série de outras coisas, mas emoções, por excelência, sujam muitos canais energéticos. Há depósitos, como nessa comparação, como as veias e as artérias. Então, se eu tenho um entupimento ou uma obstrução, mesmo que não haja um entupimento de um canal de energia, eu tenho algumas possibilidades. Uma, falta de energia da onde ela está entupida para frente, ou se não está entupida, mas está obstruída, o suprimento energético vai ser prejudicado. Se eu tenho uma barreira completa, entope um canal energético, eu tenho num lado falta de energia e no outro lado eu posso ter excesso de energia. O fato é que se a circulação energética não acontece de maneira positiva, uma maneira livre, onde os canais energéticos estão desentupidos e a energia circula livremente, se eu não tiver essa condição, eu tenho problemas. E claro que este problema vai depender do nível de energia de um indivíduo. Vamos supor que o indivíduo está com uma energia normal. Se ele está com os canais completamente desobstruídos, ele vai estar com a saúde perfeita, por exemplo. E se ele estiver com uma obstrução, ele vai ter um probleminha. Ou se a obstrução for grande, ele pode ter um problemão. Esse é o princípio da acupuntura. O cara enfia uma agulha na perna e o paciente melhora. O fígado, o que tem a ver com a perna com o fígado? O canal de energia que irriga o fígado
tem uma obstrução na perna. Aqui eu estou fazendo, eu não entendo de acupuntura, então esse é um exemplo meramente fictício. Não sei se o canal de energia que abastece o fígado passa pela perna ou não. Mas, se o canal de energia que abastece o fígado tem uma obstrução na perna, o acupunturista coloca a agulha lá naquele ponto, exatamente naquele ponto, que solta a energia, que desobstrui. Aquela agulha vai fazer um efeito de desobstruir, a energia volta a circular e o indivíduo melhora. Então, se eu tenho um indivíduo com uma energia boa, ele está bem, e eu tenho uma obstrução, eu tenho excesso num lado e falta no outro. Isso vai me causar problemas dependendo onde falta essa energia, ou onde sobra, o problema vai ser diferente, mas eu tenho um problema de saúde. Se o indivíduo está com excesso de energia, por isso, a prática, quem faz um sadhana, uma prática constante, muito intensa, forte, ele tem que ter um olhar para si de como está o seu volume de energia. Se o indivíduo tem um volume de energia excedente, ele está com muita energia, e essa energia não consegue ser metabolizada internamente, ele começa a ter escapes de energia. Mas se esse indivíduo tem um volume imenso de energia e ainda tem uma obstrução, os efeitos são possivelmente mais nefastos. Se o indivíduo está com déficit energético, ele já está com energia baixa, e um lugar tem obstrução, então a falta, além daquele ponto da obstrução, a falta vai ser muito prejudicial. Quando eu faço mantra, mantra é uma das ferramentas para limpar as nadis. Então vamos começar com a metáfora, por que o mantra limpa as nadis. Primeiro, a metáfora do tártaro no dente. Eu não sei se você já foi ao dentista limpar os dentes. Aí ele vem com um aparelhinho, um som, quebra o tártaro, mas não danifica o dente. Uma outra maneira de fazer isso é que algumas pedras no rim são destruídas por som. O indivíduo coloca uma determinada frequência que quebra aquela pedra e não danifica o tecido. O tecido mole. O que eu quero dizer com isso? Tem determinadas vibrações específicas que destroem o tártaro e não destroem o dente. Se eu coloco uma vibração equivocada, eu posso destruir o dente e o tártaro não ser afetado. Por isso, se eu quero limpar o dente através do som, eu preciso escolher a frequência adequada, a intensidade adequada. E o mantra, ele tem essas características, tem as vibrações adequadas para desobstruir as nadis, para, através da vibração, destruir aqueles obstáculos sem danificar as nadis. Claro que aí não é qualquer som, é um som mântrico. E qual que é a vantagem de mantras antigos, como os mantras do yoga? O yoga tem mais de 5.000 anos. Ao que a gente estuda, aos registros históricos, o yoga, o mantra, ele está lá nas profundezas, lá no início. A gente não sabe exatamente o que veio primeiro, se veio primeiro asana, se veio primeiro mantra, se veio primeiro meditação. Há teorias, mas a gente não sabe direito. Mas o fato é que o mantra é uma das técnicas que veio bem no início. E aí nós temos mais de 5.000 anos, mais de 5.000 anos de experimentação. E aí os mestres, com a observação, identificaram quais sons têm essas características de ir lá e destruir a sujeira das nadis sem destruir as nadis.
E esses sons, essas palavras, a gente chama de mantra. Por isso, se você olhar nos mantras, a maioria absoluta dos mantras, principalmente os mais antigos, eles têm poucas palavras. Porque para desobstruir as nadis, destruir a sujeira, eu não preciso de muitas palavras, eu preciso das palavras que provocam as vibrações adequadas. Então, quando eu faço um mantra assim, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, são o quê? Om Namah Shivaya, 3 palavras. Se eu quero, por exemplo, estimular um chakra, esse chakra aqui, eu só uso uma palavra, Om, Om, Om. Ou seja, quando eu quero provocar uma vibração específica, eu tenho aquelas palavras que, ao verbalizar, eu provoco som audível e um som que eu não ouço, mas que está ali embutido, eu chamo isso de ultrassom, e essas vibrações vão limpar as nadis ao destruir aquela sujeira que bloqueia. Então essa é uma das ferramentas, a metáfora do tártaro do dente ou da pedra do rim, se você preferir, é uma metáfora, essa metáfora dá a ideia do que o som é capaz de fazer. Uma outra forma de limpar as nadis, agora já estamos falando só em limpeza das nadis. Depois falaremos o mantra na meditação, no estímulo dos chakras, no combate da timidez. Por enquanto é só na limpeza das nadis. É a mudança de humor. Quem canta, seus males espantam. Então pense o seguinte, pense comigo. Um dos principais elementos que suja as nadis são as emoções. A alimentação, densa, pesada, suja. Drogas, sujam. Mas as emoções têm um papel muito relevante na obstrução das nadis. Todas as emoções pesadas, densas, sujam. Inveja, raiva, ódio, ciúme. Às vezes, não só emoções negativas, que a gente considera negativa. A paixão, dependendo as condições. Né? O desejo, dependendo das condições. Porque se eu desejo coisas bacanas, legais, não vai sujar as nadis. Mas dependendo do meu desejo, vai sujar as nadis. Então, as minhas emoções, os meus sentimentos, qualquer um que tiver uma densidade, estiver desconectado com as leis naturais, ele vai sujar as nadis. Se eu, então, cultivo pensamentos, emoções, sentimentos densos, baixos, energeticamente descarregados, eu sujo as nadis. Por outro lado, se eu cultivo sentimentos bons, positivos, alegria, generosidade, bem-estar, perdão, leveza, eu limpo as nadis. E aí, se eu faço um tempo de mantra, e aí depois, nesse curso de mantra, uma coisa que nós vamos colocar é a respiração no mantra. Que muita gente não sabe respirar no mantra. Nunca vi ninguém falando sobre respiração no mantra. Eu acho que as pessoas, a maioria, não sabe. Ou não quer falar. A respiração também é um elemento para você estabilizar o emocional. Além de quem canta seus males espanta,
Se eu estou com uma emoção densa, eu quero estabilizar essa emoção, a respiração é uma ferramenta. E se eu faço o mantra combinado com a respiração, eu tenho esses dois elementos. Eu tenho esses dois elementos, o mantra e a respiração. E ao fazer um volume razoável de mantra, claro que para conquistar uma mudança de humor, não adianta fazer 2, 3 minutos. Mas se eu faço 10, 15 minutos, eu mudo meu estado de humor. Se eu estou triste, eu saio da tristeza. Se eu estou agressivo, eu canalizo a agressividade. Se eu estou tenso, eu tiro a tensão. Claro que aí precisa um tempo maior de mantra. Quem canta seus males espanta, mudança de humor, humor positivo, sentimento positivo, emoção positiva, tira aquela emoção negativa, primeira coisa, deixa de sujar as nadis e a emoção positiva ajuda a limpar. Canalizar emoções densas. É uma outra maneira que você pode fazer com o mantra. Eu não sei se você viu, já deve ter visto, isso aparece às vezes em filme, o cara coloca um saco de areia e quando ele está chateado, ele vai lá, joga aquilo para fora, até descarregar aquilo. É uma maneira de você canalizar uma energia densa. A outra maneira é mantra. Se eu faço mantra, eu canalizo essa energia densa e deixo uma energia fluida, gostosa, positiva, boa. E evidentemente, não é aí. Se eu estou com uma energia densa, e quanto mais densa essa energia, talvez eu precise de um tempo maior de mantra para que tenha esse efeito. Às vezes 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, às vezes não é suficiente. Aí você tem que se perceber o quanto você precisa fazer para resolver. Uma outra maneira muito bacana de limpar as nadis é o efeito canalizador da arte. Porque mantra é, de certa forma, cantar. Não é música, não é canto. Nós vamos ver ali na frente que mantra não é música, é outra coisa. Mas o cantar, ele dá essa sensação de expressar. E por isso, lá na frente, uma das maneiras, o combate à timidez, por que o mantra ajuda a combater a timidez? É essa forma, o tímido é um cara que está ali, encolhido para dentro. E quando eu canto, eu vou para fora, há uma expansão. E essa expansão, um dos elementos muito relevante é a limpeza das nadis. Claro que não é uma expansão sem controle, é uma expansão controlada. Esse poder canalizador da arte, por isso existe arte e terapia, não se faz só com o canto, só com a música, isso pode fazer com o desenho, com a pintura, enfim, com uma série de outras coisas. A arte é uma forma de expressar. Claro que para a arte ser uma forma de expressar, ela tem que ser livre. Se eu faço um desenho ali, milimétrico, olho, faço esse desenho só com o racional, aqui, ou pinto só com o racional, a técnica, onde está batendo a luz, as cores, não há essa expressão. Para que a arte seja uma expressão do indivíduo, do que está lá dentro, e libere essas energias presas, que essas energias presas, quando densas, elas sujam as nadis, eu preciso que seja uma arte feita de uma maneira mais espontânea. Então, se eu vou pintar para esse sentido do canalizador da arte, eu não vou me preocupar com a técnica, eu não vou me preocupar se o quadro ficou bom. Olha, esse quadro aqui maravilhoso. Se eu fosse pintar um quadro como esse, ou fazer uma obra como essa, com o intuito de apenas extravasar, de expressar o que está lá dentro, eu faria expressando. Solta, libera. E aí depois você vê o que sai. Claro que na arte-terapia, mantra não é terapia, mas na arte-terapia aí o terapeuta ele vai olhar o que saiu e ajudar a interpretar aquilo para que o paciente então libere cada vez mais. Mas se você fizer isso sem saber
E o mantra é uma forma, né? Toda arte é uma forma, quando exercida de maneira relaxada. Por isso que quando o cara vai fazer mantra, se ele está preocupado, será que o sânscrito está certo? Será que eu estou afinado com as pessoas? Será que isso, será que aquilo? Não causa esse efeito. Durante o aprendizado, eu me preocupo com isso. Esse mantra, como é que é o sânscrito, etc. Como é que é o sânscrito, como é que é a pronúncia, qual que é o tom de voz, qual que é a tonalidade, qual que é a curvatura desse mantra. Bom, depois que eu aprendi, quando eu for fazer mantra com esse intuito, eu simplesmente me entrego, mergulho no mantra e vou despreocupado. Aí sim eu expresso. Nesse sentido, ele canaliza. Uma outra maneira de limpeza das nadis extraordinárias é a conexão com energias criativas. Nós lá na frente veremos, na próxima aula, a diferença entre Saguna Mantra e Nirguna Mantra. Vamos só adiantar aqui o Saguna. Saguna é um mantra com semente. O que significa essa semente? É um mantra que tem vínculo a uma energia, a um arquétipo, a um ícone. Então, esse mantra, quando eu o fizer, eu posso me vincular a este ícone, a esta fonte, a este estereótipo, ou não. Se eu fizer sem me vincular, ele vai ter um efeito. E se eu me vincular, esse efeito pode ser potencializado. Shiva. Qual que é o arquétipo de Shiva? O arquétipo do yogi. Um dos arquétipos. Outro arquétipo de Shiva, força, energia e poder, por exemplo. Então vamos imaginar que eu faço o mantra Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Faço esse mantra. Ou outro. Shivaya Namah Shiva, Shivaya Namah Shiva, Shivaya Namah Shiva, Shivaya Namah Shiva. Não importa. Eu faço um mantra para Shiva. Onde está minha cabeça e o meu coração enquanto eu vocalizo o mantra? Eu posso simplesmente vocalizar o mantra e estar concentrado, por exemplo, na minha respiração, concentrado nos meus batimentos cardíacos, uma mentalização qualquer, ou eu posso me vincular à semente do mantra. Nesse caso, a semente do mantra, o mantra shivaísta faz relação a Shiva. Qual é o arquétipo de Shiva? Yogi. Então eu faço o Om Namah Shivaya com a intenção, cabeça e coração, conectados com Shiva, para que eu possa, então, caminhar na senda do yoga de maneira mais forte, mais expressiva, mais intensa, para chegar em Shiva. Semente. Saguna Mantra. Ganesha, por exemplo, na Índia, Ganesha é uma divindade. Na mitologia, ele é filho de Shiva. Dos comerciantes, é como se fosse um protetor dos comerciantes. É muito comum você ir nas casas comerciais e lá ter uma estátua, ou um desenho, ou uma pintura de Ganesha. E Ganesha é como se fosse, na nossa cultura ocidental, a gente diria protetor dos comerciantes. Mas ele está vinculado a essa ideia. Então, quando eu faço um mantra Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pahimam, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Rakshamam. Onde está minha cabeça e meu coração? Pode simplesmente estar concentrado ou conectado em algum lugar específico. Eu não preciso necessariamente me vincular à semente do mantra. Mas,
vamos supor que quando eu faça este mantra, eu conecte a minha cabeça, a minha coração em Ganesha, esse Ganesha que é o protetor dos comerciantes, porque eu sou um empresário, eu tenho ali o meu negócio e eu quero desenvolver o negócio. Então eu faço esse mantra com a intenção de que o universo me traga as informações necessárias, o conhecimento necessário para que eu faça o meu comércio ou o meu negócio prosperar. Você percebe? Saguna, a semente do mantra. Por isso que você tem que pensar o seguinte: essa semente, quem dá é você. Então, se eu digo que esse mantra para mim significa prosperidade, toda vez que eu fizer esse mantra, eu pensar em prosperidade, esse mantra vai abrir a minha cabeça e o meu coração para a prosperidade. Agora, se um mantra, ele já tem esse conceito de prosperidade embutido nele, ele tem mais força. Imagine o arquétipo de Shiva, força, energia, poder, ou do yogi perfeito. Essa ideia de que Shiva é o yogi perfeito, ou de que ele é força, energia, poder, vem de mais de 5.000 anos. Então, milhares, talvez milhões de pessoas tenham feito mantra Shiva pensando, se conectando a esta semente, que é o yogi perfeito, ou a semente da força, energia, poder. Já tem no inconsciente coletivo, já está codificado por milhares e talvez milhões de pessoas que aquele mantra tem essa semente. Então, se eu me conecto nesta semente que já tem no mantra, claro que, primeiro, é mais fácil de se conectar, e segundo, que os efeitos são mais interessantes, porque o mantra já vem com essa semente. Mas não necessariamente. Por exemplo, nós aqui no Ocidente somos de uma cultura cristã. Então, Shiva para nós não tem aquele de imediato. Agora, o hindu que nasceu lá na Índia, já desde criancinha, Shiva, 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 quando ele faz o mantra shivaísta, é claro que ele já tem isso mais tempo incorporado. Já está no psiquismo dele aquela ideia que eu quero me vincular. Mas se não está, a gente cria. Então, toda vez que eu faço um mantra, eu posso, e se fizer, vai direcionar a sua energia. É uma maneira de mentalização, entre aspas, canalizar a sua energia. Se eu faço, por exemplo, Lakshmi, é a deusa do dinheiro, né? É uma outra conexão. E aí, os mantras que eu faço para Lakshmi, pode ter essa ideia. Kundalini, Om Namah Kundalini, Om Namah Kundalini. Om, símbolo do universo. Namah é uma saudação a Kundalini. Essa energia criadora que todos nós temos. Então, se eu posso fazer o mantra Om Namah Kundalini, Om Namah Kundalini, Om Namah Kundalini, Om Namah Kundalini, e a minha cabeça estar em qualquer lugar. Ou então, eu posso, ao fazer este mantra, me conectar com a semente dele, com Kundalini, que eu quero, então, ao saudar Kundalini, que ela desperte plenamente em mim. O Saguna Mantra, a semente do mantra, ela pode ser extremamente útil para você dar uma outra dimensão no mantra. Fazer os mesmos mantras que você já faz, se você não colocar esta semente, vincular e começar a desenvolver em você aspectos muito importantes que você queira. E aí você vai escolher. Eu quero força, energia e poder. Shiva, arquétipo. Eu quero evoluir na senda do yoga. Shiva meditante. Eu quero
que o negócio meu deslanche, Ganesha. Eu quero uma prosperidade financeira, Lakshmi. E por aí fora. Eu quero um aspecto renovador, Kali. Kali é Kali. É renovador. Destrói para renovar. Sabe aquela Kali com um punhado de cabeças que ela cortou? Kali tem. E claro, você pode colocar a sua intenção, a sua semente. Se não for uma semente que está lá, e você cultivar, ela vai prosperar. Prefira se conectar com a semente que já está lá. Então, Saguna Mantra, que às vezes a gente passava por esse conceito meio que ao passando, não se preocupava com ele. Você veja que dá, e se você fizer isso, vai dar uma diferença muito grande. No retiro que a gente faz anualmente, no primeiro retiro, a gente fez essa prática, Saguna Mantra, e foi do retiro a prática que bombou. Ela deu uma diferença energética, porque as pessoas de fato se conectaram. É uma diferença fenomenal. Então, só para resumir, vou pegar aqui no meu resuminho. Para a limpeza das nadis, onde o mantra atua para a limpeza disso? Só para resumir. Mudança de humor, quem canta seus males espanta. Vibrações específicas, a metáfora do tártaro do dente, vibrações específicas que vão lá e destroem as impurezas, as sujeiras da nadis. Canalizar emoções densas, nós já falamos. O poder canalizador da arte, expressar-se. Então, o mantra feito de uma maneira diferente para expressar. Conexão com energias criativas, Saguna Mantra. Você nunca olhará o Saguna Mantra da mesma maneira. E aí, por último, mantras específicos para determinados efeitos que nós já falamos, né? Que se eu quero prosperidade, eu vou lá e me conecto. Se eu quero caminhar na Sendo Yoga, enfim, dependendo do que eu desejar, eu vou lá e busco a semente que eu quero, me conecto a essa semente e faço. Então, primeira grande razão para você praticar mantra, limpeza das nadis. Segunda grande razão para você praticar mantra, meditar. O mantra, manas, mente, instrumento. Como instrumento da mente e do pensamento, o mantra ele é uma ferramenta muito generosa para a meditação. E aí, para a meditação, geralmente eu uso o japa. Depois nós vamos ver o que significa Kirtan e japa. Por enquanto, só saiba que japa é uma repetição. Depois a gente vai ver com calma isso aí na próxima aula. Então, japas são mantras que são feitos sem melodia. Geralmente uma palavra. Um exemplo de japa. Om, 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 om. Outro exemplo de japa. Om Namah Shivaya. 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 Percebe? Não precisa ser necessariamente uma palavra. Claro, uma palavra facilita muito, muito. Tem um autor que eu gosto muito, Shivananda, que ele dá uns parâmetros. Quando eu faço mantra, com a intenção de meditar, eu tenho que fazer muito. Shivananda nos livros dele dá uns números, Japa Yoga, uns números assim, absurdos, se você pensar. Então, uma maneira de fazer, Japa. Om, 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 om. E eu me concentro. Eu posso me concentrar no mantra, no som. Posso me concentrar no significado, no saguna. Então, por exemplo, Om é o símbolo universal do yoga, mas é também o absoluto, universo. Então, posso Om, 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 uma conexão com o todo. Uma forma.
de fazer. Para que você consiga meditar, tem que repetir a experiência e com um número razoável de tempo. Shivananda dá uma ideia muito bacana, que, por que o mantra, antes de Shivananda, por que o mantra facilita? Quando eu quero meditar, eu vou pensar primeiro numa única coisa. Quando eu saturo minha mente com aquela única coisa, eu deixo de pensar e aí entro na dimensão mais profunda do universo. Você já reparou quanto é difícil parar de pensar? Ou pensar numa única coisa? E o mantra facilita pelo seguinte, como se fosse uma concentração dinâmica. Om, 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 om. Eu tenho um movimento. Embora seja um movimento repetido, é sempre o mesmo, mas eu tenho um movimento. Om, 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 om. No início, o praticante que está bem no início, é até legal fazer isso por exemplo, com a mão. Om, 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 om. Eu tenho a voz, eu tenho a audição, eu tenho o movimento da mão. Treina um pouco, aí tira a mão. Om, 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 om. Treina um tempo, depois tira a voz, faço mentalmente. Ok? Esse treinamento, então, de mantra, de japa, ele tem que ser feito por tempos longos nos dois sentidos. Não adianta fazer 2, 3 minutos. Fazer 15, 20 minutos. Se você olhar os tempos de Shivananda no livro Japa Yoga, você verá que 15, 20 minutos, que ele sugere muito pouco. E 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. E continua. Ok? Então, mais tempo numa única sessão e mais tempo na linha do tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ok? Uma das maneiras, para um praticante iniciante, o bom é uma velocidade média. Om, 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 om. Na medida em que o praticante adianta, ele pode reduzir a velocidade ou aumentar a velocidade. Se eu faço mais lento, é mais difícil manter a concentração. Om, om, om. Quanto mais lento, entre um om e o outro, eu tenho mais tempo para dispersão. A mente fica ali sem fazer nada e ela é mais fácil de dispersar. Ok? Então, eu posso ir para o outro extremo. Shivananda recomenda alguma coisa em torno de 600 repetições por minuto. E aí a voz não dá. Não dá para fazer na voz, eu tenho que fazer mental. Então eu faço om, 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 om. E quando a voz não alcança mais, eu vou pro mental. Então veja que fica um tão próximo do outro, tão próximo do outro, tão próximo do outro, que não dá tempo da mente dispersar. Que se eu dispersar, eu perco a contagem. Ok? É nesse ponto, por isso que Shivananda recomenda uma contagem rápida. Rápida. Imagina você fazer 600 repetições por minuto, que é possível, basicamente, tem que ser mental. Então, fecha os olhos na mente, emenda um no outro. Vocalmente não dá. Se eu consigo fazer isso, então eu consigo não criar espaços vazios para a mente. E aí ela vai... É uma maneira de meditar. Para meditar, então, você coloca a consciência, eu quero meditar, e a intenção. Coloca ali uma semente. Meditação. E aí você percebe que um mantra, quase todos têm semente. Né? Se eu for fazer meditação,
eu posso colocar essa semente. O que eu quero? Onde eu quero chegar com isso? A minha intenção é relevante para o resultado da minha prática, ok? Com outra razão para fazer mantra: combater a timidez. E uma outra razão ainda, estímulo dos chakras. Mas já estamos com 50 minutos e 30 nesse momento. Para que esse vídeo não fique exageradamente longo, essas duas outras razões para você fazer mantra, estímulo dos chakras e combater a timidez, ficarão para a próxima aula. Essa primeira aula, a primeira aula dos meus cursos, geralmente eu costumo abrir ao público. Então, se você pegou essa aula aberta aí no YouTube ou no Facebook, em algum lugar, e gostou, e deseja fazer o restante do treinamento de mantra, como a gente trabalha, e vamos trabalhar muitas coisas, só para você ter uma ideia, o estímulo dos chakras, o combate da timidez, vamos ver os tipos de mantras, os vários tipos, vamos falar do Japamala, vamos trabalhar mantra e música, que mantra é uma coisa, música é outra, como que eu diferencio, como que eu faço. Vamos trabalhar com a ideia da circularidade do mantra, da sinuosidade, de manter a concentração. Vamos fazer algo absurdamente relevante do meu ponto de vista, que é respiratório, pranayama e mantra, como colocar respiratório nos mantras. Um mantra que você faz, só o mantra é uma coisa, se você colocar respiração, se você colocar... Imagina, se fazer 1 hora de mantra, é uma coisa. Se você respirar adequadamente, você faz 1 hora de mantra e pranayama juntos, muda completamente. Veremos aqui no módulo 2, veremos como trabalhar o japa e o Bidya Mantra nos números 108 e 1008, o Japamala, a contagem com os dedos, as linhas de yoga com seus mantras. Vamos conversar bastante sobre o Om, o significado, o traçado, né? Como as várias maneiras de fazer o Om. Ou seja, temos muito conteúdo aí. Se você quiser, então, fazer o resto do curso, entre em contato comigo, que eu digo as condições para liberar o resto do treinamento. Até a nossa próxima aula.